Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos analisar aqui hoje um assunto muito cobrado em provas e vestibulares, concursos, e um assunto também que pode causar muita confusão e dúvida, né? Que é a partícula apassivadora e o índice de indeterminação do sujeito. Então vamos lá. A partícula apassivadora forma a voz passiva sintética ou também chamada pronominal. Ela se junta-se a verbos transitivos diretos. Também pode ocorrer com verbos transitivos diretos e indiretos, em que o verbo ele vai concordar com o sujeito. Então, se o sujeito estiver no singular, o verbo permanece no singular. Mas se o sujeito ocorrer no plural, o verbo vai para o plural também, concordando com o sujeito. Então, vamos para os exemplos. Vende-se casa. Aqui nós temos a voz passiva sintética e podemos transformar esta oração na voz passiva sintética na voz passiva analítica. Vejam só, casa é vendida, né? Na voz passiva analítica, o sujeito, nesta oração, ele sofre a ação, né? De ser vendida, aqui no caso, a casa. Então, vejamos só aqui. No outro exemplo, vendem-se casas. Perceba que casas agora está no plural, então o verbo precisa variar para o plural, assim concordando com o sujeito, né? Vendem-se casas, voz passiva sintética. Aí eu vou transformar esta oração na voz passiva analítica. Casas são vendidas. Na minha graduação, o professor explicou dessa seguinte forma: toda vez que você conseguir transformar a oração da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, significa que esse si, esse pronome aí, no caso, o pronome apassivador, é um pronome apassivador, no caso, uma partícula apassivadora. Tem essas duas denominações e as duas estão super corretas. Tanto você pode falar pronome ou partícula apassivadora. E aí vamos para os demais exemplos. Reforma-se carro velho, na voz passiva sintética. Se eu conseguir transformar para a voz passiva analítica, significa que aí há um sujeito. Vejam só. Carro velho é reformado. Agora no plural, reformam-se carros velhos. Carros velhos são reformados. Bom, quando ocorrer esse se após o verbo, se ele vier ao lado de um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, que são aqueles verbos que recebem dois objetos, tanto direto como indireto, esse se sempre será a partícula apassivadora. Então, vamos aqui para o próximo, que é o índice de indeterminação do sujeito. Ele vai ocorrer agora com os verbos transitivo e indireto, quanto com os verbos intransitivos e também poderá ocorrer com verbos de ligação. Outra coisa muito importante é que o verbo sempre ficará na terceira pessoa do singular. Quando ocorrer de esse si, né, estiver ali ligado a esses verbos, por mais que após ele as palavras estejam no plural, esse verbo não vai variar para o plural. Ele permanecerá na terceira pessoa do singular. Então, vamos para os exemplos. Precisa-se de operários especializados. Eu não consigo transformar esta oração que está na voz passiva sintética para passiva analítica. Vejam só, de operários especializados é precisado? Existe essa frase, essa oração? Não existe, não é verdade? Não tem como. O sujeito vir preposicionado, né? Eu não posso falar de operários é precisado, né? Não consigo, não tem como.
é impossível gramaticalmente. E aí, percebam agora, ó, que se eu colocar o verbo no plural, seguido desse se aí, né, que é índice de indeterminação do sujeito, a frase, a oração estará incorreta gramaticalmente. Então, esse verbo, ele é impessoal. Ele não vai variar, ele não vai concordar. Até porque, nesta oração, o sujeito é indeterminado. Veja só que combina com o se, né? O se será índice de indeterminação do sujeito e nesta oração o sujeito é indeterminado. Nós não sabemos qual é o sujeito da oração. Por isso que ele tem essa denominação. Vejam só. Vive-se em paz aqui. Vive é um verbo intransitivo. O se é índice de indeterminação do sujeito. E nós não temos aí a presença do sujeito. É sujeito indeterminado. Nós não sabemos quem é que vive em paz aqui. Não é verdade? Então, é um assunto fácil, mas que pode ocasionar dúvidas. Vocês podem se confundir, mas depois dessa aula vocês não se confundirão mais. Aqui estão alguns exercícios para fixar mais ainda este conhecimento. Então, vamos agora tentar resolver esses exercícios, porque executando, praticando, vocês corrigindo algum erro que possa ter cometido, vocês aprendem mais ainda. Então, vamos agora para os exercícios. Vamos lá. Vendem-se apartamentos. Perceba que esse verbo, ele já está aqui concordando com a palavra apartamentos, que está no plural. Então, ele sofreu aqui uma variação, né, de número. Ele foi para o plural. E é um verbo transitivo direto. Então, perceba aqui que nós vamos conseguir encontrar o nosso sujeito. Então, já vou transformar essa oração que está na voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Apartamentos são vendidos. Eu vou fazer assim só no primeiro exemplo, tá? Para não me prolongar muito aqui, vocês não ficarem cansados. Mas perceba que eu consegui transformar da voz sintética para a voz analítica. Apartamentos são vendidos. Então, apartamentos aqui é o nosso sujeito. Então, o se será a partícula apassivadora, porque ele pega aqui a palavra apartamento, que fica como sujeito paciente. Por isso que tem esse nome, né? Essa nomenclatura, apassivadora, porque vai para voz paciente aqui, sujeito paciente, correto? Então, esse se, ele será partícula apassivadora ou pronome apassivador, tanto faz. Mas eu vou colocar aqui partícula apassivadora. Vamos para a segunda questão. Precisa-se de funcionários. Precisa é um verbo transitivo indireto, que vai pedir um objeto preposicionado. Então, perceba que aqui nós não vamos conseguir transformar essa voz passiva sintética para analítica. Então, esse se será índice de indeterminação do sujeito. Opa, aqui o acento foi para o meio, né? E não é uma palavra paroxítona acentuada, é uma proparoxítona aqui, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Índice de indeterminação do sujeito. E aqui o sujeito é indeterminado, né? Ninguém sabe aqui quem precisa de funcionários. Nós não conseguimos achar o sujeito aqui, né? Nós não conseguimos transformar a voz passiva sintética, que é esta oração, para a voz passiva analítica. Terceiro,
Aluga-se uma casa. Veja aí o verbo aqui, aluga, é um verbo transitivo direto. E uma casa aqui vai ser o nosso sujeito quando eu transformar para a voz passiva analítica. Então, aqui será uma partícula apassivadora. Eu vou colocar PA para não ter que digitar tudo de novo, mas PA, perceba que é partícula apassivadora, certo? Vamos para o 4. Vive-se bem aqui. Vive é um verbo intransitivo. Perceba que nos verbos intransitivos, o se será índice de indeterminação do sujeito. Eu vou colocar aqui de forma abreviada também. Ninguém sabe aqui quem é o sujeito. É um sujeito indeterminado. Nós não conseguimos determinar qual o sujeito aqui da oração. Vamos agora para vendem-se ingressos. Olha só o macete que eu vou mostrar aqui para vocês. Ingressos está no plural, né? E o verbo está concordando. Foi para o plural também. Perceba que quando ocorrer isso, haverá o sujeito, né? Ingressos são vendidos. Tá vendo que eu consegui transformar? E o se será a nossa partícula apassivadora. Bom, eu não poderia deixar de falar uma coisa aqui, né? Quem me segue no Instagram viu que eu postei um vídeo sobre essa oração, né? Eram vendem-se flores, se eu não me engano. E aí eu coloquei lá que o verbo era intransitivo, porque na oração ali havia sujeito. Mas vejam só, eu aprendi desta forma na graduação com meu professor, que tem doutorado, né? Ele estudou, ele fez mestrado, ele fez doutorado e ele ensinou para a turma, né? Tanto para mim como para todo mundo ali presente, que né, no caso, sintaticamente, seria intransitivo. Eu não sei qual gramática ele utilizou, mas quando eu tiver a oportunidade eu vou perguntar. E eu fiz esse vídeo e gerou muita polêmica no Instagram, porque a maioria dos professores, tanto do YouTube, tanto professores que ensinam em sala de aula, de forma presencial, ensinam que o verbo ele não perde a transitividade, mas eu aprendi de uma forma diferente. E como a maioria debateu contra a forma que eu aprendi, então eu vou usar essa forma agora, né? Que o verbo vai ser transitivo direto e o objeto direto vai se transformar em sujeito. Eu lembro que quando eu fiz a disciplina de sintaxe no curso de letras, eu questionei o professor sobre isso, mas ele disse que não tinha como o verbo ser transitivo direto, porque ali, após ele, tinha um sujeito. E a gente fez a prova desta forma. Então, eu fiz o Reels lá na rede vizinha, explicando dessa maneira. Mas a maioria discordou. Foi unânime, né? A maioria das pessoas discordaram. E tudo bem, né? As gramáticas, eu já até falei lá em outros vídeos, elas divergem. Então, ele deve ter visto em alguma gramática, algum linguista deve ter criado, né? Essa análise do verbo na voz passiva sintética, né? Quando ocorrer o sujeito, ser intransitivo. Mas, enfim, vou ensinar das duas formas, né? Ou melhor, dessa forma aqui, com o verbo transitivo direto, ser, no caso, o se ser partícula apassivadora, e quando o verbo for transitivo indireto ou intransitivo ou de ligação, o se será índice de indeterminação do sujeito. Quem me acompanha lá vai entender do que eu estou falando aqui, né? Mas quem não acompanha, eu sugiro que acompanhe meu Instagram. Todo dia eu estou postando lá posts sobre assuntos de língua portuguesa, questões em Reels. E é isso. Estamos aqui para trocar conhecimento, né? Não vou dizer aqui que eu sei de tudo. Não sei de tudo. Estou aqui aprendendo também junto com vocês. E o pouco conhecimento que eu tenho de gramática, né? Estou terminando minha graduação em letras. Eu vou passar aqui para vocês da melhor forma possível. Então, vamos lá para as duas últimas
questões aqui. Publicam-se artigos científicos. Publicam é um verbo que já, como eu já falei na outra questão, né, na questão anterior, ele está aqui concordando com o sujeito, né? Perceba, o verbo aqui é um verbo transitivo direto e artigos científicos nós conseguimos passar para a voz passiva analítica, ele vai ser o sujeito da oração, né? Então, vamos lá. Esse se, ele vai ser PA, partícula apassivadora ou pronome apassivador, beleza? Então, vamos para o 7º. Fala-se muito sobre política. Sobre política é muito falado, né? Nós conseguimos transformar esta oração aqui, que está na voz passiva sintética, para a voz passiva analítica. E aí? Perceba que o verbo fala é um verbo transitivo e indireto, porque quem fala, fala de algo. Perceba que nós temos aqui a presença da preposição sobre, né? Então, esse se será índice de indeterminação do sujeito. IIS, né? Índice de indeterminação do sujeito. Nós não conseguimos ver qual é o sujeito aqui dessa oração. É sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Beleza? Então, esses foram os nossos exercícios. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Certo? E nós nos encontraremos no próximo vídeo. Eu pretendo retomar aqui com vídeos falando sobre acentuação gráfica. Será bem interessante. Nós vamos estudar cada uma das regras da acentuação, nas paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas, certo? Então, um abraço em cada um de vocês e até o próximo vídeo. Bons estudos!